Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores e internautas que nos acompanham, servidores e servidoras da Câmara dos Deputados. Uma nova Câmara para um novo tempo no Brasil. Esta eleição é uma grande oportunidade para a Câmara dos Deputados pagar uma dívida histórica com as mulheres brasileiras. Em 192 anos de existência do Poder Legislativo no Brasil, nenhuma mulher ocupou a presidência desta casa e poucas foram eleitas para outros cargos de titular da mesa diretora. Isso se deve à subrepresentação feminina nos espaços de poder, inclusive no parlamento, não obstante sermos mais de 50% da população e dos eleitores brasileiros, sem falar na baixa representação dos negros e das negras e da total ausência de índios e índias nesses espaços. Além de injusta, essa situação contribui para degradar a imagem do Brasil diante das nações democráticas do mundo. E isso confere mais um significado à minha candidatura à presidência desta Casa pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. E represento também as mulheres e as forças progressistas que aqui e lá fora resistem à onda devastadora do atraso e do conservadorismo que põe em risco as valiosas conquistas do povo brasileiro, que diuturnamente luta pelos seus direitos de cidadania, seriamente ameaçados pelos corruptos, traidores, golpistas e vendilhões da pátria. Destaca-se também o fato de que esses mesmos inimigos do povo terem tomado de assalto o mandato da primeira mulher presidente da República, eleita democraticamente pelo voto popular, e passarem a saquear o patrimônio público, que de um dia para o outro passa às mãos sujas do capital. Se eleita presidente da Câmara, junto com o PSOL e todos e todas que nos acompanham nessa tarefa histórica, promoveremos nesse curto mandato uma radical mudança de práticas e atitudes que na atual gestão foram marcadas por autoritarismo, prepotência e desrespeito às normas regimentais, destratando inclusive os servidores da casa, eles que nos ajudam no cumprimento dos nossos mandatos. Senhor presidente, senhores e senhoras, deputadas e deputados, antes de tudo, em nossa presidência, o povo ocupará livremente os espaços nesta casa, que por direito lhe pertence. Os portões e grades de ferro que impedem o livre acesso da população à casa do povo serão retirados, para que os cidadãos e cidadãs possam acompanhar diretamente a atuação dos seus representantes e pressionar para que suas demandas sejam pautadas e aprovadas. Ao invés de confrontos e repressão policial, haverá diálogo e ouvidos atentos aos clamores do povo. As matérias que esta Casa tem aprovado são, em grande parte, contrárias aos interesses populares e nunca são pautadas
analisadas e discutidas as questões que dizem respeito aos reais interesses do país. Lembraria, entre outras, uma ampla e profunda reforma política, capaz de corrigir as distorções do nosso esgotado sistema político, uma das principais causas da grave crise que o país enfrenta hoje. Uma reforma tributária que faça a justiça tributária e fiscal como condição para se promover justiça social. A regulamentação dos dispositivos constitucionais sobre a comunicação social, com vistas a garantir o acesso de todas e todos os cidadãos às informações e ao exercício da liberdade de expressão como um direito humano fundamental. As reformas agrária e urbana para democratizar o acesso à terra no campo e garantir a todos o direito à cidade. Alterar o regimento interno da Câmara, no sentido de democratizar as relações internas da Casa e entre a mesa diretora e os parlamentares, diminuindo o excessivo poder do Colégio de Líderes, de modo a compartilhar esse poder com o conjunto dos deputados, fortalecer as comissões permanentes e criar espaços de debate das grandes e importantes questões nacionais. Senhor presidente e colegas parlamentares, qualquer que seja o resultado da votação que se fará daqui a pouco, esta sessão será um marco na história política recente do país. O que aqui está em disputa não são nomes que pretendem substituir um presidente que é réu e cuja atuação desastrada comprometeu seriamente o processo de consolidação da democracia em nosso país. Fora a Cunha, estaremos decidindo o futuro imediato da instituição Câmara dos Deputados, que poderá sair hoje daqui com a possibilidade de resgatar sua imagem e credibilidade diante da sociedade brasileira, ou, pelo contrário, poderá causar mais uma frustração para a sociedade, se mantiver à frente da direção da Casa os mesmos grupos e forças políticas que promoveram o golpe e que dão sustentação ao governo golpista de Michel Temer. São 14 candidatos e candidatas, mas apenas 2 projetos estão em disputa. De um lado, estão os que querem a continuidade de uma Câmara desmoralizada, diminuída em sua representatividade e credibilidade, manobrada pelo fantasma Eduardo Cunha, que continuará assombrando os que o seguiram durante todo o tempo de sua malfadada presidência. De outro lado, estão os que lutaram e conseguiram afastar o presidente réu, mediante processo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que já aprovou parecer pela cassação do seu mandato de deputado federal, aguardando a votação pelo plenário da Câmara dos Deputados, sucessivamente adiada por manipulação e presença dos prepostos desse presidente réu, Eduardo Cunha. Como vemos, senhores deputados, senhoras deputadas, só nos restam 2 opções: votar no projeto Cunha-Temer ou no projeto que resgatará na Câmara dos Deputados a ética e a dignidade na política e que faz a defesa intransigente da democracia e do Estado democrático de direito no Brasil. A história nos coloca aqui e agora diante da enorme responsabilidade de fazer uma escolha entre essas 2 opções, e a história é implacável ao julgar os que traem o povo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiros da Câmara dos Deputados.
Um minuto, senhor presidente. Eu convido o meu líder, Ivan Valente, e a minha bancada, composta por Ivan Valente, João Willis, Chico Alencar, Edmilson Rodrigues e essa que se fala, Luiz Erundina, para entregar a nossa plataforma, compromissos políticos para dirigir e governar a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Obrigado, senhor presidente.